Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por meio dele. Jesus em João capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Raciona. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E você pode fazer a prece inicial? Eric faz a final. Senhor Deus, nos trabalhos, nos estudos de hoje, possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina. Que possamos sempre encontrar o caminho da bondade e da caridade. Em nome de Jesus, Maria Nazaré adiante, nós iniciamos o estudo da noite. E hoje é Pedro. É qual dia que a gente pegar essa 246 e 247. Essa cadeira? Não, não precisa não. Exato. Quer não, obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos aqui com estudar esse pedagogo, Kardec. Sempre ele faz uma revisão, né? No fim de cada capítulo. Vamos verificar, vai ser sempre uma revisão, recapitulando, acrescentando mais algo, né? E nós vimos os tipos de mediunidade que existe, né? O Hélio pode se lembrar uma? Desculpa, perdão. Tipo de obsessão. Você falou corretamente. Está lembrado? Obsessão tem a... Vou falar uma. Nós estamos aqui com um tipo de comunicação, encarnado para com encarnado. Eu falei. Esqueci. E eu fiz o estudo. Fascinação. Aí são os graus da obsessão. Os tipos são de encarnado para com encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnados, né? E aquela obsessão que é feita em grupos, em sociedades. A política hoje em si não é uma verdadeira obsessão, né? Muito. Veja mesmo como é que estamos. E o grau é aquele, né, que é obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Pedro, você falou aí dos grupos, né? Quando a gente lê Nosso Lar, eu não lembro agora o capítulo, naquela parte quando ele fala, no ano que começa a Segunda Guerra, no mês que começa a Segunda Guerra, que foi setembro de 39, que eu não lembro quem é que diz André Luiz agora, que diz assim, que hordas de espíritos perversos
visitam os gabinetes das nações que estão em guerra, especialmente as opressoras, né, as que atacaram, como é que se diz, estimulando ainda mais a guerra. E as que foram agredidas, lógico, pelo conjunto natural, pelo conjunto da obra mesmo, também se absorvem daquele mesmo sentimento de fomentar ainda mais a guerra, né? Exato. Aí eu lembrei que você falou isso aí, é um verdadeiro processo de obsessão. O interesse deles de levar a desordem mesmo. E a gente sabe que a guerra, embora tenha o viés político, lógico, também tem o seu lado, a sua influência espiritual, né? Exato. Nós vamos começando aqui a fazer a leitura do item 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que têm mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber. Eles têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer suas opiniões e procuram, para este efeito, médiuns bastante crédulos para aceitá-los de olhos fechados, e que fascinam para impedi-lo de discernir o verdadeiro do falso. Veja que artifício, aí dá uma verdadeira maldade, né? Então ele usa a hipnose, faz a fascinação, ilude, né? Para que consiga convencer ao médium. E se ele conseguir se aproximar de um médium vaidoso, aí ele está com queijo na mão, né? Um vaidoso. O médium que procura sempre ser aquele ledor da sorte. Ele está trabalhando por uma vaidade dele, uma evidência. E qual o crescimento que ele tem, né? Com essa atitude. São os mais perigosos, essas entidades, né? Porque os sofismas que eles custam, nada lhe pode dar crédito às utopias, às suas fantasias, às suas ilusões, né? Mas utopias mais ridículas, como conhecem o prestígio do grande nome, aí se uma entidade, um médium, por enquanto, se vincula a uma casa espírita, aí ele vê que nós espíritas evidenciamos Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, ele vai dar uma mistificação e dizer que a comunicação é do Bezerra de Menezes, né? Essa colocação que o Kardec faz. Nenhum escrúpulo de se ornarem daqueles diante dos quais nos inclinamos, e não recua mesmo diante do sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria e santos venerados. Procuram deslumbrar com linguagens pomposas, mais pretensiosas do que profundas, guarnecidas de termos técnicos e ornados com grandes palavras de caridade e da moral. Aí você vê uma mensagem evidenciando caridade e moral, mas veja o final, o propósito. Ele pode estar ali iludindo. Se não estudarmos, né? Aí vamos naquele livro Consolo, cometer equívoco. Eu não lembro agora qual a questão. Teve uma questão que, quando a FEB estava analisando o livro para publicar, soou estranha. Aí eles devolveram para Chico para questionar a Emmanuel o sentido daquela resposta lá. E Emmanuel disse, prestem atenção nisso, falha de filtragem do médium. Isso era Chico Xavier. Então ele corrige e diz, falha da filtragem mediúnica. Eu disse uma coisa, Chico entendeu outra. E passou o que entendeu. Outro espírito também, ele usou Áureo, ele no livro Universo e Vida, tem um capítulo que ele usou uma expressão e o pessoal estranhou da FEB. E pediu para ele
esclarecer, foi erro de filtragem, foi... Aí ele diz, olha, é isso mesmo que eu estou dizendo. Isso que eu falei. Porém, como eu posso também ter me enganado, eu peço que retirem o texto, esse capítulo do livro que nós estamos escrevendo. Aí, porque ele quis dizer o quê? Porque se vocês estão estranhando, outras pessoas vão estranhar. E aí vai ficar mais complicado. Aí o que a federação fez, que eu achei massa, ela deixou o texto e no final colocou a observação do espírito. Isso agora cada um vai analisar por si. Se é um espírito, como você citou aí, ele disse, não, isso aí deixa isso aí, acabou. O livro é isso aí. Aí pede para tirar. Hã? Sim, a FEB, né? Esperaria que ela sempre fosse prudente assim. O médium, o espírito, porque eles não expressam lá. Essa expressão está tão estranha. É uma entidade... Embora que alguns capítulos desse livro eu tenho minhas reservas. Uma entidade espiritual vindo a um trabalho impondo normas, regras ou modificação, tenha calma. Porque os nossos irmãos dizem que mesmo uma modificação, ou que seja, num trabalho mediúnico que for, devemos seguir as diretrizes de Kardec. Amém. Ele diz, mesmo os nossos irmãos de elevação não se preocupam com essa situação, porque sabe que nós temos a codificação para seguir ela, sem erro, sem equívoco. Procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, guarnecida de termos técnicos e ornados de grandes palavras de caridade e de moral. Guarda-se-ão de dar um mau conselho, porque sabe que seriam despedidos ou desmascarados, né? Isso é uma precaução que eles fazem, né? Tem esse cuidado. Também aqueles dos quais abusam, que é os médios e vigilantes, os defendem a todo custo, dizendo, vedes bens que não dizem nada de mal, mas a moral não é para eles senão um passaporte e o menor dos seus cuidados. O que querem antes de tudo é dominar e impor suas ideias, por mais insensatas que sejam. E sempre repetimos aqui, uma determinada vez, em determinados trabalhos, nós, eu e esse Cabeça Branca, passamos por várias casas aqui, e cada uma sempre tem a sua norma de trabalho. E o nosso irmão Leon Denis, na sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, como ele nos relata, por que sou assim, por que existe a dor e por que o meu destino, sempre nos interrogamos, essa obra é maravilhosa. Ele sempre diz, Espiritismo será aquilo que deles os homens fizerem. É complicado, né? E de determinada feita, um médium num trabalho, foi feito estudos, 2 ou 3 meses de estudos, para implantar um trabalho. Veja mesmo. Pegou a obra, estudou a obra. Nesse dia que íamos começar os trabalhos, foi feito uma palestra, além dos estudos que foi feito. Essa palestra foi feita até por Cláudio, eu lembro disso. E o dirigente, na época, pediu, quando terminarmos o trabalho, vamos ter uma outra palestra que eu solicitei ao Cláudio para habilitarmos o trabalho. Aí eu interferi, né, com todo idoso é meio impertinente, né? Eu disse, opa, peraí, meu irmão. Trabalhei já em vários outros trabalhos aí. Quando terminamos o trabalho, o mais correto é você fazer uma avaliação do trabalho. Porque os equívocos e falhas você corrige, para que ele não se repita, né? Aí o Cláudio, por sua vez, disse, não, eu abro mão da minha palestra, né? E a direção aceitou. Consequência. Terminamos aqui os nossos estudos
e nos deslocamos para uma sala para fazer a prece inicial, começar o atendimento do pessoal pelo passe e depois seguiria as entrevistas, né, particular, para orientação. Um dos médios já estava na sala. Houve o quê? Uma evidência. Como é que se o grupo está em estudo e um médico se desloca para uma sala? Vamos lá e diz, olha, eu tenho uma orientação da espiritualidade para que todos os pacientes de hoje passem por mim e eu irei definir aqueles que só precisam do passe e o que precisa de orientação. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Aí o dirigente, né, da casa e do trabalho disse, como assim, Pedro? Porque nós fizemos um trabalho de 3 meses em estudo para implantar esse trabalho. A concessão, começamos pelos trabalhadores, pelos pacientes, aplicar o passe e depois segue para as entrevistas nos seus respectivos entrevistadores. Se os pacientes que passar por esse médio, se tiver alguma orientação, siga essa orientação que a espiritualidade passe por um médio. Mas uma coisa está errada, porque todos estão aptos aqui a aplicar passe. Conhecemos. E o médico não gostou, aquele negócio todo, e viemos para a parte de avaliação. Terminou os trabalhos, eu digo, tem outras coisas erradas. Além disso, um passe não é induzir o paciente ao transe mediúnico. E está se fazendo isso, já é 2 coisas de equívoco, que deveríamos corrigir para o próximo trabalho. E fui acrescentando outros, né, e na sequência, veja mesmo, na sequência o médium depois veio para aqui, para a frente da plateia, ele disse, olha, o problema é porque sou eu, é evidência, o negócio foi, veja mesmo, não se enquadra nesse item 246. O problema é que essa orientação foi passada para o doutor Bezerra de Menezes. Ele deixou escrito, eu disse, você pode me apresentar? Ele disse, pode. Ele me pegou um papel com 3 palavras e as 3 palavras não tinham uma sequência de uma para a outra. Uma sequência de finalidade. Tem sentido. Aí eu falei, olha, não tem sentido essa situação. Mas o dirigente da casa na época queria que os trabalhos continuassem, né? Nessa época de que estávamos. Aí eu disse, olha, fui convidado para ser o coordenador auxiliar desse trabalho e eu não vou aceitar, porque não segue as diretrizes de Kardec e as diretrizes que foi feita do curso que foi estudado 3 meses. Veja bem, o que definimos ali, o médium não vê essa situação que ele está passando pelo constrangimento da evidência dele, né? Mas ali é onde ele está nessa fase da fascinação. Né? Porque é aquela história, né? Às vezes um médium nessas situações... Exato. Eu já vi situação de médicos dizendo, você não precisa participar de estudo. Assim, como assim você não precisa participar de estudo? A gente lembra, eu não lembro agora do capítulo, talvez tu lembre, quando Kardec disse que o médium formado é o que mais risco corre. Exato, porque tem a sua mentalidade sintonizada fácil. E porque ele até tem um aspecto psicológico, não, eu estou formado, eu não preciso, isso é por novatos aí. Não. Às vezes você vê um médium iniciante, inseguro, tem dificuldades, ter um trabalho mais voltado à coerência do que o cara que está... Exato. E assim, tem culpa também o pessoal que, ao redor, né? Porque afaga o ego do cidadão, não chega junto. Como eu já vi dirigente de casa espírita olhar para o médium assim, você é muito importante. Aí, puxa, velho. O meio prejudica também o médium, né? Então assim, ó. Por esses elogios. Tu tá fazendo um trabalho legal, continua firme. É incentivo. Incentivo. Né? Incentivo. Não, eu tô... Tá em dúvida. E mesmo assim a gente precisa ter cuidado. Não, você é muito importante. Aí, por favor, a gente não pode perder um médium assim. Pode sim, a casa continua. Ninguém é insubstituível. A gente às vezes faz falta no comecinho. Exato. Mas depois vem outro substituir, se bem ou ruim, não sei. Né? Mas o que bem pesa mesmo é essa questão do ego.
de médium, o médium não querer admitir, por exemplo, até ele, eu vou mais além. Mesmo que você esteja certo, você tem assim, certeza matemática que você está certo. Deixa o tempo passar. Deixe. Por que você não está certo? Teve um médium acho que, não lembro se é Uberaba, não lembro agora o nome dele, eles mantinham um trabalho na casa, muito profícuo, maravilhoso, e ele era médium, e ele lá deu uma orientação, o pessoal não aceitou. Aí, não, porque a gente acha isso, tudo bem. Se o santo de casa não faz milagre, deixa para lá. Dias depois, recebe a visita de Chico Xavier. O que é que Chico disse? A mesma coisa que ele falou, a turma ficou... Não é que ele tinha razão, aí não precisei fazer alarde, porque o tempo vai ser a resposta de tudo. Exato. Ou seja, com o tempo, aquilo ali vai se demonstrar que é fato, que é coerente. Né? Às vezes até as pessoas, como eu já ouvi, não, porque todo mundo tem razão. Não, todo mundo tem razão não. Às vezes nem todo mundo tem razão. Isso que você falou aí, né, desse tipo de coisa. Né, de não, mas é porque o Espírito que me falou disso, isso. Vamos analisar, vamos aplicar o item 230, né? Exato. A turma não aplica. São dois extremos, né? Ou você está muito fascinado, vislumbrado, ou você está lá embaixo. Aí quando está muito lá embaixo, sempre tem alguém motivando. Se você não tiver essa maturidade e como ir estudando, porque por mais que a gente estude, a gente tem as falhas, e aí Lógico. tem como... Exatamente. Você colocou um ponto importante. São dois extremos mesmo. São dois extremos. Aquele que o cara já está lá e não, porque... Autossuficiente, né? E o que está totalmente extremo da sua capacidade. Cláudio citou no começo sobre falhas. Lembramos que lá na frente, no início do estudo, Kardec fez essa recomendação que não devemos seguir muito à risca uma falha de escrita numa comunicação, porque por vezes é uma falha da formação do intelecto do médium, e outras vezes, como aquela situação do neto Júlio, né, que o avô estava dando a comunicação, o médium, que era o Júlio, estava dando a comunicação, o médium, o Júlio, de 15 anos. Ele fez a psicografia e botou Júlio, o meu neto Júlio, e Kardec fez essa observação que não devemos levar muita risca a uma correção de grafia, porque às vezes serve de identidade, era justamente como o avô escrevia o nome do neto Júlio sem o S. E o médium era o próprio Júlio, e não botou o S, para você ver, né? Exato, exato. Não devemos ter muita risca, é rigoroso, né? Não teve aquela mensagem de É aquela coisa que chama a indulgência, né? Caridade. Aquela mensagem em inglês de Emmanuel. E ele psicografou uma mensagem em inglês de trás para frente. E quando... Pequenininha, né? Uma mensagem pequenininha. E alguém achou de achar um erro gramatical no inglês. Mas, meu amigo, você sabe o que é psicografar de trás para frente num idioma que o médium não conhece? Aí porque saiu um erro ortográfico. Aí assim, agora você pega, por exemplo, Parnaso do Além-Túmulo, para quem entende, é professor de português, literatura, olha assim, meu Deus, a perfeição da psicografia de Chico Xavier. Aquela perfeição, todo aquele processo, tantos autores, ali você vê que eles tiveram esmero de não ter nenhum erro de ortografia, de concordância, nada. Exato. Alguma colocação, gente, sobre esse item? Cuidado, quem tiver pensamento, vier lá pegar, fale logo. Se não falar, outro rouba seu pensamento. Coloca primeiro. O item 247. Como esses espíritos são sistemáticos em pomposos, nas suas escritas volumosas, né? Aí Kardec fez esse item classificando como espíritos sistemáticos. Eles têm conhecimento de ciência, de coisa, de filosofia, né? Não tem a filosofia, o saber, mas não atingiram a moral. Aí por isso que estão na sua decadência, né?
cometendo seus equívocos, suas vinganças, por vaidade do ego, do saber, né? Os espíritos sistemáticos são comumente escrivinhadores. Por isso procuram os médios que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, exaltando, fascinando. Quer ver que é artifício a entidade usa. Vê a inteligência, né? A artimanha que tem de procurar já aqueles médios que têm facilidade de escrita, de conhecimento de filosofia, é a eles que procuram. Por isso Kardec diz, quando o médium está com sua mediunidade pronta, é onde ele precisa de mais ajuda. E que os irmãos fizerem observações, ele aceite. Se ele não aceitar, já é o ego da entidade espiritual que está induzindo ele a não aceitar aqueles que estão fazendo correção da sua mediunidade, que é um absurdo. Veja mesmo, começa fascinando. Os livros de Zíbia Gasparetto é uma prova disso, né? Você vê os livros iniciais de Zíbia Gasparetto, é uma coisa. Você vê os livros de Zíbia Gasparetto, pouco, assim, já, né, depois de um certo tempo, do que ela se tornou, já é outra leitura, é uma leitura até cansativa. Porque quando chega no meio do livro, assim, dos capítulos, o começo é bom, o final é bom, mas o meio é tão cansativo que às vezes você quer pular as páginas. Então, que você vê que já não é tão, não é mais. Vai se encaixar nesse item. Pode continuar. Não é só isso. Pode continuar. Isso, vai se encaixar justamente nesse item. Eu gostava muito de Zíbia, inclusive tem muitos livros de Zíbia, mas aí eu até desisti. Tem um que eu tô louco procurando e não encontro mais, que é Quando é Preciso Voltar. Né? É muito bom e já foi pedido para eu ler esse livro, eu não consigo encontrar esse livro. E o que você colocou, assim, é a primeira vez que eu escuto, assim, de forma negativa. Se você chegou agora na nossa casa, eu não ouvi ninguém na cidade falar isso. Inclusive, quando teve a Feira do Livro Espírita, a última, né, por causa da pandemia, teve que parar, eu fui um dos que disse, olha, não tragam livros de Zíbia. E nem foi por esse motivo. Foi porque os livros de Zíbia de hoje, né, da última vez que ela falou, Chico ainda estava, acho que encarnado, não lembro, que a arrecadação do livro não vai para caridade. Eu não tenho nada contra. Se o cara ali vende um livro e estoura, vende, ficou rico, né, ótimo para ele, que bom. Mas quando você diz, traz para casa espírita, um livro espírita, que o lucro daquele livro vai para enriquecer um médium, que declarou publicamente que não era Chico Xavier, nem ia viver com Chico Xavier, ótimo, ninguém é obrigado a viver com Chico, e que o recurso ia ser para eles, aí me perdoe, sinto muito. Você quer comprar para você, saiba que você está comprando e enriquecendo o médium, a família. Somente isso. Nada mais do que isso. E assim, encontrar um médium como o Chico, eu acho que só em outra existência. Ou séculos. Porque assim, Chico, ele, para trazer a doutrina com força para o Brasil, por exemplo, né, ele abdicou de tudo que ele tinha que abdicar. Exatamente. De tudo, de todo o conforto. Ele morava numa casinha simples, para ter todo esse contexto. Porque se a gente bota uma pessoa dentro de uma casa boa, de um castelo, repleto de tudo, não é que ele não vai ser um médium exemplar, o melhor médium do mundo. Vai. Mas as pessoas não vão dar o devido respeito. Poxa, ele abdicou tanto da vida dele, de tudo, coisas que hoje você não vê. Você pode olhar, Divaldo Franco tem uma cidade, né? Ele montou uma cidade. Ele não abdicou de tudo isso. Mas para poder as pessoas acertarem, ele não é como um bichinho, coitado. Mas assim, ver que a gente com tão pouco consegue viver, consegue passar uma informação boa para a doutrina, trazer as pessoas para a doutrina com tão pouco. Exato. Você lembrou bem. Vocês falando sobre Divaldo, aí lembrei na obra Nos Tormentos da Obsessão. Esse livro foi
psicografado em 2001 por Divaldo Pereira Franco. Ele cita uma colônia criada por Eurípides Barçanufo para atender entidades espirituais necessitadas. E o propósito mais dessa colônia é atender espíritas que faliram nas suas missões. Vê como é delicado, né? São quase sempre palavrosos, muitos prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Né? A essas obras que você vê repetitivas, né? Isso. Vai sendo repetitiva. Com pazes em ditar a seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente poucos ilegíveis, que felizmente tem por antídoto a impossibilidade material de serem lidas pelas massas. Gostei. Veja mesmo. O Espírito faz esse propósito. Ele usa o médium, iludiu o médium, volumosos escritos. Se alguém estiver atento, verifica que tem textos repetitivos, volumosos, justamente para ninguém ter o trabalho de fazer a leitura e procurar equívoco. E vinham, por acaso, censurar o médium. Veja mesmo, que propósito. Isso acontece muito quando é uma Que figura propósito. pública, né? É, O quê? Uma figura pública. Isso, É. isso. Né? Acontece Exato. demais. É por isso que Raul, quando esteve aqui numa palestra, eu acho que ele deve ter falado em outros lugares, é aquilo que a gente até comentou sobre as chamadas psicografias, né, de entes queridos. O que é que Raul Teixeira disse? Isso assim, ele deixa claro que é a opinião dele. Se você não vai achar nada na doutrina, assim, Kardec não está dizendo isso, tá? Ele disse, olha, eu recebo, antes do AVC, todo dia carta de parentes, de familiares, pedindo psicografia de um parente. Do jeito que eles mandam, eu nem preciso pedir ao espírito, nem preciso colocar. Dá para escrever do jeito que ele já mandou. Ah, meu pai gostava da cor azul, gostava de um perfume de tal nome, comia tal comida, gostava de andar assim. Não tem. Aí Raul disse o seguinte, para os médiuns psicógrafos dessa categoria, que é um tipo de mediunidade, não é qualquer médico que faz isso, só precisa nome completo, data de nascimento e data da desencarnação. Por quê? Por causa da homonímia. Né? Nome idêntico. Não precisa de mais nada. Não, mas ele gostava de quê, meu filho? Não, só isso aí. Porque você começa a dar detalhes, daqui a pouco não precisa ser médio. Eu passei uma situação de uma pessoa que havia perdido o pai, assim, de uma forma trágica, o pai saiu para levar o neto à escola, no meio do caminho teve uma parada cardíaca, morreu segurando a mão do neto. Essa criatura ligou para mim, 8 horas da manhã, eu estava no trabalho. Do jeito que ela começou a falar, eu comecei a dizer, fulano, olha, tu tá assim, 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 cuidado disso. Ela fez, mudou o tom e fez, você é médium? Como é a história? Você está descrevendo meu estado. Se precisa ser médium para descrever. Você está chorando, seu pai morreu ontem. Você enterrou ontem, morreu no dia anterior, enterrou no dia seguinte. Frequentava a casa dessa pessoa, eu conhecia a vida da pessoa assim com uma palma da minha mão. É o cuidado que tem que se ter com os falsos profetas, né? Não, agora imagina se eu quisesse... Agora, porque se você quisesse levar, não, é um espírito que está aqui do meu lado, está dizendo isso, é o seu pai. A rede social hoje veio justamente para triplicar a atenção, porque hoje tudo é rede social, então tudo o povo posta, tudo... E tem assim, morreu, aí ele diz assim, tal dia luto, aí quem morreu? Fulano e tal, morreu do quê? Então assim, já descreve tudo, então é muito fácil você pegar. Até teve um problema com um médium um tempo desse, né, de Olinda, de Doce, que teve repercussão nacional, que ele frequentava, ele ia para Facebook, Instagram, tudo, pegava toda a informação. Só caiu por quê? Porque o erro que a pessoa cometia no Facebook ortográfico, o erro digitava e o corretor ortográfico corrigia, então ele colocava igual que estava lá. E ainda tem Mariazinha, Mariazinha, não chama de Mariazinha, de Mariquinha. E tipo assim, então ele foi descoberto justamente e teve por conta disso. outro detalhe também que contribuiu, que foi o seguinte,
Uma pessoa que havia curtido a visita desse cidadão para fazer a psicografia desencarnou. Mas eles não sabiam. E aí veio a suposta comunicação daquele primeiro ente querido para aquele que já tinha morrido. Ué. E não estava nem lá. Não tá aqui. Tá aqui. E aí, assim, em pleno auditório. eu soube desses casos. E assim, a primeira coisa que eu estranhei foi que quando esse médico começou a se divulgar, é que ele dava como prova de autenticidade o médium Cláudio Luciano, na psicografia, revela a identidade com RG e CPF desencarnado. RG e CPF. RG Rua, e CPF. endereço. RG e CPF, meu amigo, pelo amor de Deus. Não dá. Aí eu, RG e CPF. Telefone de contato. Telefone de contato? Como assim? Não tá aqui, não se preocupe. Você entra em contato, porque tem o número do contato. Ou seja, Isso é porque a criatura pegava no Facebook, porque hoje em dia é como o Igor está dizendo. O cidadão, vou comer num lugar, aqui, ó, estou aqui no restaurante e tal, não sei o que. Então você expõe sua vida na rede social, então os falsos, e aí eu não vou dizer nem média, os falsários mesmo, esse pessoal corrupto, né? Faz o que? Não, vou fazer uma psicografia. Vou dizer que é uma psicografia, vou dizer que é uma psicofonia. Ah, porque o espírito... E tinha também, assim, nas comunicações... fugiu agora no português o nome que se dá isso, gente. Quando você repete demais expressões. E aí, oi, né? Vício de linguagem. Muito vício de linguagem. E você pega uma carta psicografada de Chico e de outros médios sérios, de parentes desencarnados. Às vezes começa... Tem na biblioteca um livro sobre parentes desencarnados que o cara começa assim... Querida mãezinha, fui recebida na espiritualidade por vovô Nequinho. Aí, quem é esse Nequinho? Aí quando chega para um parente, diz, não, isso aqui é o seu avô, que você não conheceu, que morreu antes de você nascer, ou morreu quando você já tinha nascido. Olha aqui a foto dele. Todo mundo chamava ele de Nequinho. Caramba! Então ele dava esses detalhes. Estou aqui com vovó não sei quem, que tia não sei quem, tá. É complicado, né? E nisso aí entra os próprios evangelhos, viu, Os espíritos verdadeiramente superiores são cometidos em palavras. Dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, esta faculdade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Então, essas comunicações voluminosas, né, várias páginas de coisas... É uma efodepopúnica com ginivência. Exato, Não se deve estar demasiado ou em demorada pesquisas de observação dessas comunicações para serem publicadas. Veja mesmo, tem que passar pelo crivo da razão essas comunicações extensas, né? Vai ter equívoco. Por quê? As utopias e excentricidades que são neles frequentemente abundantes e que chocam o bom senso, produziria uma desagradável impressão nas pessoas nocivas, dando uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para ridicularizá-lo. Se pegar um elemento crítico, a pessoa pegar uma comunicação dessa, vai querer meter o pau no espiritismo, né? Justamente pela falta de prudência, de responsabilidade daquele meio que expediu essas comunicações, né? Isso é uma análise. Tem páginas espíritas no Instagram. Exato. Tem algumas páginas espíritas no Instagram que se diz espírita e publica coisas que a gente sabe que não é espiritismo. Aquela que a gente viu, né? Quem não conhece, o que acontece? Pensa realmente que é espiritismo. Um exemplo foi aquela que a gente viu, foi Pedro. O cidadão colocou, a mensagem que ele colocou existe, que é o livro de Miramês. Aí ele colocou um trecho da mensagem, dizendo que era de André Luiz, do livro O Consolador. Quando eu olhei, eu disse, não, gente, o Consolador faz perguntas e respostas. Esse trecho não é de Emmanuel e muito menos de André Luiz. Aí Pedro disse, não, eu já sei, foi que me mandaram
Aí eu entrei na página lá do Instagram e perguntei, por gentileza, qual a referência do livro? Porque André Emmanuel não escreveu isso no Consolador e muito menos escreveu um texto desse. Até hoje não respondeu. É isso que Camila falou. É. E nem vai. E eu estou me coçando para entrar lá e perguntar, gente, essa mensagem não é desse autor, não é desse livro. E eu achei a mensagem, Pedro, em outros sites, e o pessoal perguntando, gente, corrijam de quem é a mensagem, que é uma coisa que eu brigo sempre. Não tenho nada contra você postar. Mas é que o senhor bota lá, bota o nome de outro espírito, às vezes bota uma coisa, como Camila falou aí, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas está lá embaixo. Emmanuel, Chico Xavier. Você gosta muito daquelas coisas que chamam muito a atenção, né? Hum. E quando o mundo vai acabar. Comercial de margarina, né? Isso. E aí colocam isso como se fosse espiritismo. Comercial de margarina. Tudo muito elaborado, perfeito, tudo muito... Vou adivinhar não sei o quê e diz que é espiritismo. Eu digo isso porque eu já vi páginas ditas espíritas, né? Com o nome lá espiritismo, divulgando esse tipo de coisa que a gente sabe que não é espiritismo, né? E se você for falar, você é chata. Você viu aquele vídeo que eu coloquei para vocês? Não? Eu vi um vídeo, 2 minutos, eu vi um vídeo que o Jacob Trovão é um presidente de uma federação espírita, parece da Rio Grande do Norte, e ele fazendo uma explanação de uma palestra sobre uma das obras da codificação. E tinha um outro dono do Instagram lá, fazendo crítica das palavras que ele estava usando. Ora, se eu estou fazendo uma palestra de uma obra, sem estar lendo ela, eu posso usar as palavras que me convêm. E esse outro observador estava fazendo crítica, por isso que eu pedi para você analisar. Não achei nenhuma lógica de consenso, nenhuma lógica de consenso fazer uma crítica das palavras que ele estava usando. Um elemento altamente conhecedor, não foge da codificação. Eu achei meio ridículo ali, né? O meio está fazendo aquela crítica dele. Isso, né? Quando você vê que o médio é um bom palestrante, é um bom meio. Alguém quer derrubá-lo, né? Alguém quer. A gente tinha no centro lá, uma triagem. A primeira vez que eu fui no centro, ainda tem essa cartinha. Vou procurar e vou ver se eu trago próxima semana. E a gente entra, ele só pede o nome, o data de nascimento e faz umas perguntas a vocês. Está assistindo alguma coisa, tá. E aí a gente vai para os trabalhos da casa. Quando termina os trabalhos da casa que a gente vai embora, cada pessoa recebe essa folhinha de volta. E lá tem uma mensagem muito sucinta, muito curtinha. E assim, às vezes, uma minha, às vezes a gente pensa que é uma coisa, enfim. E aí, quando eu peguei, quem fazia essa psicografia, essas mensagenzinhas, era justamente o presidente da casa, o Dr. Cílio. Né? E aí, quando eu peguei a carta, que eu olhei, uma mensagenzinha, eu vi muita gente criticando, só que quando eu peguei a mensagem, para quem lê, isso era uma bobagem. Para quem vai ler, é uma bobagem. Para mim, teve 2 pontos importantes, porque estava passando justamente por algo nessa semana na minha vida, dentro da distribuidora onde eu gerenciava, e a letra e a escrita era exatamente igual à da minha avó. Exatamente. Tanto é que quando eu cheguei em casa, sua mãe, eu ganhei isso aqui no centro e mandou essa mensagem pra mim. Tá passando isso aqui. A mãe pegou esse bicho. A reação dela, né? De mamãe, todinha. Aí eu, caladinho, fui, passei pra minha tia no final de semana. E eu ganhei isso aqui. Ela, poxa, menina, é igual a letra de mamãe. Porque ela só tinha até o primário e a letra dela era bem... Aí, igual eu vou trazer semana que vem pra vocês verem. Uma frasezinha bem, sabe? É o que ele leu aí. E eu justamente... É o poder da síntese. Tem uma frase no livro Roma e o Evangelho atribuída a Jesus. Por favor, viu, gente? Analisem vocês. A frase é a seguinte: meus filhos, meu evangelho é minha lei. O que está fora da lei é do evangelho dos homens. É só isso a frase, atribuída a Jesus. Roma e o Evangelho, o livro. Leia esse livro, que ele é escrito por ex-padres. Entre essas publicações, há as que, sem seres má e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes
sem precaução, né? Intempestiva, inoportuna ou desastradas, quer dizer, desajeitadas, né? Então, sempre devemos ter cuidado com as comunicações, pegar e ser levado a público, né? E analisar todas, né? Bem lembrado. O médio, quando ele está em crescimento, ele tem que ter cuidado. É melhor que ele seja o mais simples possível e camuflado, porque o próprio meio pode ter um tipo de inveja da sua evolução, da sua mediunidade, e é um perigo para ele, desajustá-lo. E para ele mesmo, estudar, né? Andar na simplicidade, para ter essa simpatia. Esse cuidado, né? Então, gente... Você tem mais 15 minutos? Não, tem 5. Chega. 5? Eu sei que tu ia sentar aqui. 15 minutos ainda. Eu ia ler mais duas mensagens aqui, que o Miramês... Ele que veio sentar aqui. Não, eu ia pegar o livro. O Miramês sobre o espírito de João Nunes Maia. João Nunes Maia hoje também é entidade espiritual, né? Desencarnado. Ele daria 2 itens aqui, médios ofendidos. Já pensou um médio ofendido trabalhar? Quais as sintonias de sentimentos que ia dar um irmão necessitado, precisava de calma, de harmonia, de perdão. Psiquismo alterado, um médico com seu psiquismo alterado, veja mesmo. Aí, por motivo do tempo, e ele é muito... Um trechinho. Mas vamos ver, eu queria ler outra coisa aqui. A prece, ele pede uma prece para os médios. Veja mesmo, porque nós somos, como dizia Paulo, carnais, né? Somos sempre vigilantes por sermos humanos. O Paulo sempre advertia isso, né? Que estejamos no mundo, mas não nos envolvemos com o mundo, né? Com as invigilâncias. Temos que ser retrativos, né? Recolhidos na nossa vigilância. Assim como o mestre, quando precisava às vezes atender determinadas nuvens de irmão necessitado, se recolhia para pedir ajuda ao Pai, para voltar com mais energias de amor para ajudar os irmãos necessitados. Ele fazia isso como exemplo para nós, né? Nós recolhemos a meditação, a prece, o recolhimento, né? As nossas reflexões, que o Santo Agostinho falava, um sábio da antiguidade, que era Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, fazendo aquela reflexão sincera com nós mesmos, né? Para ver como falei, como procedi naquele dia, como estou procedendo, porque as minhas falhas de hoje não serão impunes. As nossas enfermidades e sofrimentos de hoje foi falha do passado. Se eu continuarmos com minhas imperfeições, as minhas vigilâncias, ferindo o meu irmão, eu vou ter na próxima encarnação, ter que resgatar ela pela dor. Então temos que estar atentos hoje, orar e vigiar para não cair em tentação. Aí ele pede prece aos médios. Glória a Deus em toda a sua criação e paz aos seres na extensão imensurável da vida. Pai amorável, não nos deixeis esquecer a súplica nos momentos do exercício mediúnico. Não permitais, Senhor, que nos fuja da lembrança a humildade na hora da oração. Não consintais, força universal, que ignoremos a sublimidade do amor, quando servimos de instrumento aos espíritos elevados. Sempre agradecer, né? Aquela bênção de estar recebendo aquelas comunicações, que é uma comunicação coletiva. Sabemos que a sintonia é uma lei divina com a divina presença da justiça. Ajuda-nos, grande arquiteto do universo, a nos aproximar do perdão, perdoando, a nos familiarizarmos com a bondade, sendo bons, a nos familiarizarmos com a fraternidade, sendo fraterno, a meditarmos na benevolência, praticando a caridade, e a pensarmos constantemente no amor, amando, e permite-nos que nos ajude, se assim for o termo, para que o perdão não seja a intenção que nos isole
da sinceridade. Que na bondade não nos haja interesse, para que não fiquemos às margens com a usura. Que na fraternidade não haja comércio, para que a amizade não se transforme em ato breve. Senhor, não permitais que a benevolência seja conivente, para que a doação não seja vazia. E que o amor, meu Deus, não me envolva condição que possa alterar essa presença divina no coração humano. Eis que estamos aqui, estamos diante de vós como médios, e sendo médios para o serviço do vosso serviço, na graça do Mestre dos Mestres. Abençoai os nossos esforços na frequência e profrequência da vossa ciência. Alistai-nos no vosso rebanho, como ovelhas vossas, chamadas e escolhidas para o grande empenho da vida, educar e instruir. Descei, Senhor, das vossas alturas imensuráveis da perfeição e fazeis com que sintamos a vossa presença pelo Cristo em nós. E nos ensinais as primeiras letras da lei, nos ensinamentos da consciência. Como os primeiros discípulos de Jesus ouviram o Mestre, aprendendo a orar o Pai Nosso. E que toda uma legislação sistemática de um punhado de frases que brilha mais que as estrelas, que mata mais a sede da justiça do que a água do mundo, saciando a sede da carne. Permiti, Senhor, que possamos nos entregar à função da mediunidade na plenitude da caridade, não nos faltando o ambiente do amor, para pronunciarmos em conexão com o Espírito de luz. A paz seja convosco. Nesse momento, meus irmãos, vamos apertar as nossas mentes, as nossas escolhas, pensando em Jesus, pensando na nossa Mãe Maria. Vamos agradecer por esse momento esse de estudo, momentos aqui reunidos onde aprendemos um pouco mais sobre essa doutrina, sobre a espiritualidade que nos cerca. Pedimos, Jesus, a tua paz, pedimos a tua presença. Pedimos, Mãe, que ampare aos nossos irmãos que não puderam estar aqui. Pedimos que ampare aqueles que estão nas ruas. Pedimos que amparem aqueles que estão nas penitenciárias, que estão nos manicômios. Ampara, Mãe, com a tua presença. Mas também, Mãe, ampara todos nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados que tanto buscam amparo, buscam alívio para suas consciências. E eu te peço, Jesus, eu peço proteção, peço a proteção de Maria, a proteção dos guardiões para os nossos irmãos que irão retornar a seus lares, como também, Mestre, proteção para essa casa, para a segunda parte que iremos iniciar. Que a tua paz, Jesus,
A tua paz e o amparo de Maria, nossa mãe, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Isso seja. Em nome de Jesus, encerramos nosso estudo e vamos para a segunda parte do trabalho.